Salve Maria! Estamos chegando ao final da nossa novena da família e nós rezamos nesse dia pela grande missão do homem, o esposo, o pai e o apóstolo. Fizemos lindas reflexões, tivemos vários testemunhos. Deus abençoe a você que acompanhou conosco todas essas manifestações da graça de Deus. Pessoas que foram alcançadas por Deus na sua vida e tiveram as suas vidas transformadas. A sua também pode ser transformada. A sua família também pode ser resgatada. E nesse dia nós estamos concluindo, rezando pelos pais. Então eu já deixo aqui a minha homenagem a você, pai. Deus abençoe você. Quero colocar em oração pelo meu pai, pela sua alma, que em 2017 eu perdi, mas acredito que está na glória de Deus. Quero rezar também por você, pela sua história. Reze também pelos seus pais, para que o Senhor possa abençoar. E peça a Deus que faça em você, em seu coração, essa transformação, que realize a cura necessária para que você viva bem a sua história com o seu pai. Dê o seu perdão, peça perdão, faça uma prece a Deus por ele, pela salvação da alma, pela conversão, pela sua história. Cada um de nós temos uma história e vamos rezar por todas as nossas histórias, pelas suas intenções já colocadas com muito carinho, iremos oferecê-las todas diante do altar do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Espírito Santo de Deus adentre a sua vida, o seu coração, amoleça verdadeiramente esse seu interior e prepare esse seu coração, essa sua vida para receber a graça de Deus. Que o Senhor adentre a sua casa, como na família de Zaqueu, quando Jesus entra e pisa dentro daquela casa, naquela história, ele vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa, nesta família, nesta história. Então que a partir de você, homem de Deus, a salvação entre na sua casa e alcance o seu casamento, sua esposa, seus filhos, e haja salvação, e que o Senhor distribua salvação para toda a sua família. Assim nós desejamos nesse dia e nessa meditação de hoje. Já peço a você que deixe aí o seu like, se você gostou, né? Não esqueça de compartilhar com os seus amigos e de rezar por nós, por essa missão que estamos aí caminhando para fazermos a vontade de Deus. Na reflexão de hoje, concluindo toda essa jornada, verdadeiramente é honrar essa busca de Deus com as nossas atitudes, buscando fazer da nossa vida um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Vamos buscar isso. E o grande desafio que nós temos colocado aí em oração é para que, diante de todos esse mundo, esses maus testemunhos que nós vemos de pessoas descrentes e também dos crentes, né? De católicos, que tem o nome, mas não tem a prática, e que tem denigrido a imagem desse nome, dessa fé, do próprio Evangelho. Então, uma necessidade de nós nos convencermos no nosso coração, na nossa alma, no nosso propósito, de que é necessário resgatar os valores, né, a moral do Evangelho. E como é que nós poderemos fazer isso? Poderemos fazer através de uma vivência nossa. Eu te convido, estou na luta com você. Não quero aqui dizer que sou modelo e exemplo, mas quero dizer que eu estou nessa caminhada e quero te convidar
Para que tudo isso seja possível, é necessário nós resgatarmos através de vivermos os bons costumes, né? Através do resgate da moral e da integridade da vida. Olha, é um caminho longo, mas nós temos que começar essa jornada. Ela só será alcançada quando nós nos colocarmos a caminho. E aí, resgatando então essa ideia dessa grande missão do homem pela família, que é de ser esposo, pai e apóstolo. Olha, nessa realidade do esposo, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, vai dizer assim: esposos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. A primeira missão nossa é de verdadeiramente nos convencermos, fazermos a experiência do chamado de Deus para que cumpramos o seu chamado, né, a sua vocação. Então, se você é chamado à vocação de ser esposo, de constituir família, abrace isso. Na sua masculinidade, se é chamado ao sacerdócio, à consagração de vida ali no celibato, que também seja. Mas ordinariamente, ou seja, naturalmente, o homem é chamado à paternidade. E você que não conseguiu no seu matrimônio ter um filho, ter uma filha, não lhe foi concedido essa graça por diversos motivos, um problema de saúde, não desanime, você continua fazendo a vontade de Deus, mesmo não cumprindo biologicamente essa ação, você pode cumpri-la espiritualmente, sendo exemplo de esposo, sendo exemplo de pai, sendo exemplo de homem para os outros. Então, nessa primeira etapa, esse primeiro degrauzinho, que é de ser esposo, nós precisamos imitar a Cristo. Então, a receita é ser como Cristo, amar como Cristo, para podermos conduzir a nossa esposa e assim conduzirmos a nossa família à santidade. É a sua missão, é a minha missão, desse sacrifício, dessa entrega, né? Desse carregar a cruz, e essa cruz que não é para o meu desgosto, que não é para o meu sofrimento, mas é para a minha santificação. Então, eu me dou à minha família e olha, eu tenho que aprender muito ainda a me entregar em fidelidade, em amor, em sacrifício para minha esposa, para os meus filhos. Então, a fidelidade minha em dar o melhor de mim, em não me deixar levar por tentações por aí, em ser um homem íntegro e buscar fazer a vontade de Deus, amando acima de todas as coisas. Essa grande missão minha de ser esposo, na minha família, nessa vocação primeira que o Senhor me chamou. E apesar de que eu sendo um consagrado na comunidade, inclusive fundador da comunidade, mas eu não posso deixar de cumprir a minha missão primeira, que é de ser esposo e de ser pai. E nessa missão de ser pai, a carta de Paulo aos Efésios, no versículo, e vou ler aqui para você, no versículo 4, então Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer: pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Olha, não exasperar. Então aqui existe 3 recomendações. Primeiro, não, e depois 2 dicas de como fazê-la. Então, não exasperar é ter o cuidado para que na criação dos seus filhos, nessa grande missão nossa, né, de sendo pai, criarmos os nossos filhos, nós não exasperarmos. E o que seria essa atitude, né, a ser evitada, essa ação a ser evitada? Olha, quando eu exaspero, esse verbo que significa que eu vou conduzir, eu vou transformar o meu filho em alguém irritante, perverso, perturbado, sabe, colérico. Então, cuidado para você não criar um delinquente, uma delinquente. Cuidado para que a sua criação, as suas atitudes não conduzam o seu filho, não o forme a ser essa pessoa deprimente. Sabe, então, a primeira carta do profeta Samuel, no primeiro livro, né, de Samuel no Antigo Testamento, vai contar uma história de Eli.
Eli, que tinha 2 filhos e que não os conduziu à presença de Deus. Eram filhos de um sacerdote que servia o templo, eles também, mas o pai não os corrigia da maneira correta. E acabou que eles se tornaram um mau testemunho para o pai, para a família, até mesmo na igreja. Meu Deus, precisamos cuidar dos nossos filhos para que não nos envergonhem. Eu sei que isso é uma luta, é um desafio muito grande, porque tem muitos pais que mesmo buscando dar uma educação, ensinando a rezar, levando-os para a igreja, se tornaram depois pessoas distantes da igreja, talvez até mesmo dando um mau testemunho. Olha, mas tem também aqueles filhos que mesmo tendo esta educação com amor, com esse cuidado, o pai não foi negligente, não foi irresponsável, como no caso de Eli, que via seus filhos no erro, mas não os corrigia na medida certa, não fazia uma correção exigente, ou seja, na medida que eles pudessem ser conduzidos para o certo, deixaram eles ser aquilo que gostariam de ser, e, na verdade, tiveram um fim muito trágico. Mas nós temos também a história do filho pródigo, que com certeza foi bem criado em casa. Chegou no momento que ele pediu herança do pai, saiu de casa, gastou tudo. Mas o interessante nesse exemplo do filho pródigo é que quando ele se viu até mesmo não digno de comer a lavagem dos porcos, ele chegou ao extremo, né? Ele soube para onde voltar. Ele sabia que tinha uma casa. Então, se você der a educação necessária para o seu filho, se você formá-lo, que é a segunda parte, né, desse versículo, que diz assim: mas os eduqueis no Senhor, né, na sua doutrina. Então, educar esse filho e formá-lo na doutrina, o que significa isso? Então, assim, sem muito aprofundar, porque nós não temos aqui tempo, primeiro essa educação. Então, o que seria isso? Seria um método usado na criação do filho para poder garantir a sua formação física, ou seja, como homem ou como mulher, e combater toda essa ideologia de gênero, para que não desfigure a imagem e semelhança desse homem e dessa mulher, porque foi assim que Deus nos criou, homem e mulher os criou. Então, nessa questão física, depois na questão psicológica, uma formação psicológica, então que esse filho seja amado, seja cuidado e seja conduzido, seja corrigido. Então, essa formação psicológica é quando esse filho ele tem ali os seus limites, sabe? Tem gente que não consegue resistir, superar, viver essa questão da perda, né? Quando lhe é tirado, é frustrante, né? Vive uma frustração quando não tem tudo o que quer, porque não foi bem criado. Então tem um psicológico distorcido ali. Então o pai e como família precisamos conduzir os nossos filhos nessa realidade também psicológica. E moral. Os nossos filhos precisam ser educados na moral, ou seja, homens e mulheres que têm uma índole, um caráter, que realmente vivam e respeitem os outros, inclusive para honrar os nossos pais, para cumprir o 4º mandamento, para sermos felizes. Então precisamos ensinar os nossos filhos e com exemplo, ensiná-los para que possa também viver isso conosco. E depois dessa educação tem a questão da doutrinação, doutrinar na fé, levar desde cedo, ensinar a doutrina católica, ensiná-lo a rezar, a buscar a Deus, ensinar as verdades da fé. Então, quando fala na doutrina do Senhor, está dizendo que precisamos ensinar os princípios e os conceitos da nossa crença, dos nossos dogmas, e quando eu digo dos nossos, da nossa fé católica, né, do catecismo, verdadeiramente conduzir os nossos filhos a fazer uma experiência com Deus, e de repente nem querem, rejeitam, mas enquanto tiver na sua autoridade, pai e mãe, é preciso conduzi-los. Ah, mas não quer vir, está debaixo do seu teto, come a comida que você come, sabe? Você que paga as contas,
Então conduza o seu filho também. É preciso respeitar, assim como se respeita as leis aí civis, é preciso também respeitar na sua casa as suas ordens, a sua condução. Então isso seria o papel do pai, né, de conduzir em Deus, claro, para Deus. E o papel do apóstolo, que é, diante de tudo isso, sendo esposo, sendo pai, tomar a dianteira, né? O apóstolo é aquele mensageiro enviado para levar uma mensagem, para representar aquele que o enviou. Então quem te enviou foi Deus. Então que você possa cumprir a vontade de Deus na sua vida. E assim nós seremos, nessa caminhada, verdadeiramente homens e mulheres de Deus, vocacionados a esta missão da família. E diante de todo esse desafio, nós precisamos experimentar Deus, porque Deus é a fonte, é de onde vem o meu socorro. E aí nós meditamos durante todos esses dias da novena o Salmo 62, de repente você rezou. Eu quero te convidar agora a pegar esse salmo e a rezar comigo esse salmo. E para que ele se torne, e as verdades contidas nele, ali, possa se tornar para você uma fonte de inspiração, uma busca de Deus através dessa experiência que Davi viveu. Um homem segundo o coração de Deus e que teve as suas dificuldades, teve os seus problemas, né, seus tropeços, mas que continuou buscando fazer a vontade de Deus. Então pegue comigo o Salmo 62, vamos meditá-lo agora, rezando e vendo esses ensinamentos e já concluindo a nossa noite, pedindo ao Senhor que venha nos saciar. Esse salmo é a oração do homem sedento de Deus, que se encontra no deserto, seja sozinho, solitário, mas ele e Deus, com os seus problemas, com os seus desafios, mas diante de Deus. E assim nós vamos pedir ao Senhor. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores, assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada como de fino manjar. Com exultante alegria meus lábios vos louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós. Porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós. Sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos. Serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Será glorificado todo que jurar pelo seu nome. Enquanto aos mentirosos lhes serão tapada a boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse salmo tem 4 ensinamentos para nós. Eu já quero dizer essas verdades aqui, pedindo ao Senhor para que venha ao encontro do seu deserto, da sua situação. E nesse momento eu quero rezar por todos que nos assistem, pelos homens, com sua realidade, por todas as mulheres, por todos, mesmo aqueles que irão nos assistir depois. E a primeira realidade desse salmo, ele fala da sede. Eu tenho sede de vós, Senhor, como a areia sequiosa do deserto. Olha, o limite de uma secura, aonde que nada vai brotar e vai nascer. E Deus então vem saciar essa sede. Saciar, vir ao encontro dessa necessidade de Deus que você tem.
O Senhor está pronto a saciar a sua sede dele. É o Senhor que vem em socorro à sua necessidade de te curar o seu coração, curar os traumas, as dificuldades que você tem de assumir verdadeiramente a sua masculinidade, ou de olhar para a sua família e dizer tem jeito, ou de olhar para a situação dos seus filhos e dizer, meu Deus, Kleber, eu não fiz aqueles passos anteriores, eu não eduquei, eu não formei, e agora o Senhor vem em socorro. Coloque-se em penitência, coloque diante de Deus, ofereça, porque o Senhor será contigo, meu irmão e minha irmã. Em Deus há solução. Em Deus nós encontraremos força. E a segunda situação, ele vai dizer que sacia também a fome. A fome, aquele desejo de alcançar a realização dos seus projetos em Deus. E como um fino manjar, aquele homem será saciado. Então o Senhor sacia a sede de alma, sede de Deus para si. Poderíamos dizer a sede da alma em experimentar Deus, em ser curado por Deus. E essa fome que seria a fome de justiça, a fome que é o ver os seus projetos realizados, a sua família reestruturada, o Senhor está dizendo que vai te saciar também desse desejo. Kleber, e que tudo isso, como é que vai acontecer? Porque o Senhor vai dizer lá nos versículos 10, 11 e 12, que Ele vai fazer um julgamento. E o julgamento divino vai ser a nosso favor, a favor daqueles que o buscam. Daqueles que juram, que prometem em seu nome, ou seja, daqueles que pegam a sua vida e vai dizer, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não só de dizer para Deus, se o Senhor fizer, eu faço isso, não. Senhor, eu coloco a minha vida. Eu tomo as minhas decisões segundo aquilo que o Senhor quer, segundo a sua doutrina, aquilo que o Senhor me manda fazer, os mandamentos, os sacramentos, as verdades de fé. Aí Deus vai julgar a seu favor. E como é que Ele vai fazer isso, Kleber? Como é que eu começo o meu processo desse deserto que eu estou vivendo, desse sentimento de estar sozinho, dessa ausência de Deus? Olha, os versículos 8 e 9, então vai nos responder. Você e eu te convido, juntos a trilharmos esse caminho. E vai dizer assim, porque vós sois o meu apoio. Exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós. Sustenta-me a vossa destra. Você precisa colocar o Senhor como o seu apoio. Ele vai te sustentar na sua destra, ou seja, na sua verdade, na sua palavra. Vai nos conduzir. Estarei protegido como debaixo das suas asas. Deus então vai nos proteger, vai proteger a sua família. E assim seguiremos conduzindo a nossa casa, o nosso lar, segundo a vontade de Deus. Então, o que eu peço a você, que nesses dias que nós estivemos rezando e a partir de agora, coloque tudo isso na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe aí o seu like para ajudar a chegar em outras pessoas e vamos pedir em oração para que o Senhor abençoe as nossas famílias, restaure as nossas famílias. Vou rezar por esta restauração aqui na nossa cidade e aonde você estiver ouvindo este vídeo. Reze comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria.